Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo à nossa nova aula. Hoje eu vou discutir a mais antiga técnica psicológica para lidar com o bloqueio da escrita. O nome dela é escrita livre. A escrita livre é um procedimento que o próprio nome é autoevidente, né? Escrever livremente. Embora a gente vai tentar ver aqui um pouco como funciona isso, há maneiras mais efetivas e menos efetivas de lidar com a escrita livre, mas a escrita livre é um procedimento é utilizado mesmo antes do surgimento da psicologia. A gente vai ver na história da literatura como um todo a escrita livre surgindo como uma antiga forma de enfrentar o sofrimento com o bloqueio da escrita. Principalmente a partir do século XVIII, XIX, a gente vai ver muitos relatos de escritores tentando usar ela. Escrita livre significa, grosso modo, escrever sem controlar o que se vai se escrever. Essa frase aí é do Peter Elba, um grande nome da teoria da composição nos Estados Unidos. E o Peter Elba lembra de uma coisa, né? Entre a escrita e o pensamento há um atraso temporal. Quando a gente vai escrever, não por acaso a gente hesita, porque o pensamento e os sentimentos envolvidos com a escrita geralmente fazem a gente hesitar ao começo. Quando eu estou lá para começar a escrever, eu penso, puxa, será que essa palavra é melhor? Não queria falar assim, não era dessa forma, fulano de tal vai ler. Isso tudo gera uma espécie de atraso entre cabeça e mão. A escrita livre, a função dela é diminuir essa distância entre cabeça e mão. Na verdade, é terminar com essa distância. Que pensar e escrever aconteçam ao mesmo tempo. O que a escrita livre gera, a princípio? Uma escrita mais fluida e mais próxima daquilo que a gente realmente quer dizer quando a gente está escrevendo. Ela auxilia a gente diminuir um senso de punição da escrita, porque a escrita livre se assemelha muito a um procedimento, talvez dos mais tradicionais na clínica psicológica, que é a associação livre. Quando uma pessoa vai para a terapia começa a funcionar quando ela não pensa muito no que ela está falando, ela fala. Só que isso leva um tempo para acontecer. E a escrita livre gera isso no processo da escrita. Nesse sentido, a escrita livre ajuda muito a gente a evitar as paradas que a gente tanto emite durante o processo da escrita para achar a palavra certa, a expressão certa e, com isso, perder o fluxo do pensamento. E aqui é uma questão muito importante. A gente tem muito dado já de pesquisa sobre psicologia da escrita e teoria da composição, mostrando que quando a gente está escrevendo e a gente para tentar achar a palavra certa, no geral, a gente perde toda a lógica do fluxo do pensamento que a gente já estava pronta para escrever. Nesse sentido, parar para escrever às vezes é muito negativo. Não é sempre, a gente vai ver aqui. Mas nos casos de bloqueio da escrita isso acontece muito. Quanto mais as pessoas estão bloqueadas para escrever, mais elas param para escrever. Nesse sentido, a escrita livre evita um dos piores problemas da escrita. A gente nunca parou para pensar num fato muito claro sobre a nossa prática escrita. Nos ensinaram a escrever, desde a nossa alfabetização, até a idade adulta, até a graduação, a pós-graduação, usando dois processos psicológicos incompatíveis. Como todo mundo escreve? Todo mundo escreve gerando o texto e editando ele ao mesmo tempo. Não é assim? Você vai digitando ali, a palavra está errada, você corrige, você volta, muda a frase. Se você está escrevendo na mão, você rabisca, faz uma seta. Parece ser óbvio que é natural escrever assim. E lembrando, a escrita não é um comportamento natural. Você pode até sentir que é natural, mas ela não é. E quem escreve bem pode sentir que escreve bem naturalmente, mas não escreve naturalmente. Teve condições para isso. Mas voltando ao elemento que eu estava discutindo, que é a separação entre gerar e editar, esses dois processos são incompatíveis. Por quê? Gerar texto está no nível da criação. Editar texto está no nível do controle da criação. Então, nesse sentido, gerar e editar são duas coisas incompatíveis. Imagina um pintor que tem que ficar toda hora reformulando a pintura não vai ficar pronta. Parece que muitas vezes você gera um esboço e depois corrige. A escrita livre serve de alguma maneira para distanciar esses dois processos psicológicos, edição e geração. Tá ok? Então, era uma forma radical de separar dois processos incompatíveis de composição literária. Sugestão, então.
Uma técnica usada, um procedimento, vamos lá, lembrando lá do começo do nosso curso. Parece ser banal isso, mas não é. Muitos escritores de ficção e poucos escritores acadêmicos usam isso. Escritores de ficção, gente, lembrando uma coisa, são pessoas muito mais preocupadas com a prática escrita enquanto algo a ser aprendido e desenvolvido do que escritores acadêmicos. De alguma forma, escritores acadêmicos supõem que a escrita é um processo natural. Não por acaso são pessoas que procuram muito pouco ajuda com a escrita, que é o contrário que acontece com escritores de ficção. Para vocês terem uma ideia, quando eu atendo escritores e escritoras de ficção, quase sempre no primeiro dia de atendimento com eles no consultório ou em conversas informais com eles, eles vão me fazer uma pergunta que escritores acadêmicos nunca fazem. Qual é a pergunta? A pergunta é: Robson, como é que você escreve? Você tem dificuldade com a escrita? Você revisa? Como você revisa? São pessoas curiosas. O escritor e a escritora de ficção é curioso com o processo de escrita das outras pessoas. O escritor acadêmico se silencia sobre isso. Então vamos lá. Muitos escritores de ficção muitas vezes começam com uma sessão dele de escrita, fazendo uma sessão de escrita livre. Da seguinte maneira: pega 5 minutos, 3, às vezes 3 é suficiente, 5. Tem gente que usa até 1 minuto. Escreve sem parar o que vier à cabeça, independente do conteúdo. Minha sugestão é para você colocar esse exercício em prática diariamente, pelo menos durante 2 semanas, para você experienciar o efeito antes da escrita. Qual que é a função disso em grande medida? Aqui a gente nem está falando para você falar de qualquer conteúdo, é o que vier à cabeça. É a sensação primeiro de você estar escrevendo. Porque a escrita livre, ela cria uma espécie de forma de você evitar ficar bloqueado. E o simples fato de você sentir que você está conseguindo escrever já é muito importante, independente do conteúdo. Como eu falei, 5 minutos pode ser suficiente, 3 minutos também pode ser. E é necessário, às vezes, para muitas pessoas, criar formas para não corrigir o texto. Isso é difícil para muita gente, porque a gente foi treinado a vida toda a corrigir, a gente acha um absurdo não corrigir. E a gente se sente, às vezes, muito mal de não corrigir um texto. Então, uma estratégia, às vezes, extremamente simples é criar condições para isso. Aí tá uma foto. Isso daí era um dia que eu estava com um paciente no consultório e ele não conseguia fazer esse exercício. E ele, puxa, a gente podia arrumar alguma estratégia. Eu simplesmente coloquei o papel na frente dele. Então, escrever sem ver o que está escrevendo. Pode gerar algum nível de ansiedade inicial, mas vai por mim. Vai te surpreender impressionantemente. A escrita livre mostra pra gente algumas coisas muito importantes, tais como nosso vocabulário é mais rico do que a gente imagina. A gente consegue lembrar de mais coisas que a gente imagina, do que a gente estudou, do que a gente vivenciou e etc. Assim como outras estratégias apresentadas nesse curso, respeite seu limite psicológico. Se gerar ansiedade muito intensa, diminua ou não faça. Aqui vamos pegar aqui uma citação do Ray Bradbury, lá que escreveu um livro clássico aí sobre o Fahrenheit, 1911, para falar do universo da escrita. É um livro de literatura ficcional, mas ele vai escrever depois um livro sobre o processo da escrita, que chama O Zen e a Arte da Escrita. Aqui ele exemplifica o efeito da escrita livre. O que ele vai falar? Abre aspas. Quanto mais rápido você se expressar, quanto mais prontamente escrever, mais honesto será. Na hesitação está o pensamento. Tá? Algumas resistências que apareceriam em relação à escrita livre são de várias ordens. A própria história da escrita livre gera uma certa resistência nas pessoas, porque na história moderna, principalmente no final da história moderna, aí, século XIX principalmente, a escrita livre ficou associada às tradições religiosas, principalmente o espiritismo. Só que, em última instância, a escrita livre não pertence a nenhuma tradição religiosa. Ela faz parte da tradição religiosa, mas ela não pertence a ela. Às vezes as pessoas pensam, não, isso é esquisito, escrever livremente é uma coisa esquisita. Isso é uma coisa, é um mito, é uma superstição, e não. Segundo, as pessoas vão pensar com isso que não é uma escrita séria. E lembrando, a escrita livre ela não precisa ser mostrada para os outros.
embora muitas pessoas depois vão adotar o procedimento da escrita livre para escrever, inclusive, textos acadêmicos, etc., e depois revisar, tá? E muitas vezes ela é difícil de ser implementada sem acompanhamento, ou seja, muitas pessoas sentem muita dificuldade de fazer esse exercício nas primeiras vezes sozinho. Então, às vezes, ela precisa de ajuda, seja de um psicólogo, o psicólogo está acompanhando, um professor, um colega, tá? Os efeitos da escrita livre. Senso de que não foi necessário motivação para escrever. Isso é extremamente importante, gente, porque uma das maiores justificativas que escritores acadêmicos têm e escritoras acadêmicas têm para não escrever é que eles não estão motivados para escrever. E aí que entra um problema. Motivação não gera escrita. Motivação já é consequência do processo de escrever. Não por acaso, muitos escritores de ficção vão falar que quase sempre para começar a escrever há um mal-estar, que ele é rapidamente extinto assim que ele começa a escrever. Então, nesse sentido, se você colocar a escrita livre em prática, a escrita livre te dá uma prova que é possível escrever apesar de um certo desânimo, tá? Você pode começar a escrever embora você não esteja tão motivado para escrever. E segundo, eu já tinha falado antes, mas vou reafirmar, senso que de uma forma ou de outra a gente é capaz de escrever. A escrita livre joga na nossa cara que, puxa, eu sou capaz de escrever, eu consegui escrever aqui agora, ok? Teste e me dê o retorno disso se você quiser, tá? Mas eu tenho quase certeza que vai ser minimamente efetivo aí para a sua situação. É isso, pessoal. Espero que a aula tenha ajudado um pouco aí a pensar sobre esse procedimento e até nosso próximo encontro.